a gente vai abrir com o professor Fabiano, trazendo para a gente pontos, highlights, trazendo um monte de coisa para fazer a gente pensar em, primeiro, entender o que é viés em inteligência artificial e começar a discutir esse assunto do ponto de vista de professores. E, a partir daí, a gente vai trazendo as outras coisas. Não tem uma pauta definida. Fabiano abre a nossa reunião e depois a gente segue por aí. Fabiano, a turma é toda sua a partir de agora. Divirta-se. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para compartilhar mais um conteúdo que está super em alta desde que veio aí a Gen AI, há cerca de alguns tempinho atrás. Para a gente iniciar, eu gostaria que vocês pegassem e escaneassem com o seu celular esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Ou você também pode ir lá no slido.com e você vai ter esse código, que é o 1860966. E aí vai ser possível que você veja uma perguntinha básica, tá? E aí, quando você terminar ela, eu gostaria que você fosse lá no chat e desse uma olhadinha nessas figurinhas, me fala como é que você está se sentindo hoje, né? Nessa noite bonita aí. Para mim aqui ainda tá dia, mas para mim são 6h44, mas a gente pode ver aqui ainda que tá bem claro. Então me diga, no número 1, você está feliz hoje? Você está nervoso, número 4? Você está cansado, número 11? Você pode colocar qualquer número que você quiser. Eu costumo dizer para os meus alunos que somos umas máquinas de emoções, né? Então, vai mais de um emoji também. Eu vi lá que o João já participou, tá muito feliz, o João. Obrigado, João. Se tem algum motivo aí para você compartilhar da sua felicidade, joga no chat aí. Se tiver ganhado na lota, então, por favor, compre todos os pacotes do nosso curso e ajude outros professores. Rosângela, ela comentou que ela está se sentindo surprise. Ok, surprise é legal. Tomara que seja uma surpresa bacana, né? Que às vezes, Rosângela, pode ser aquele tipo de surpresa que chegou uma conta muito alta, que ela acho que não é legal, né? Ou do cartão de crédito também. Eu não gosto desse tipo de surpresa, Rosângela. A Érica comentou que é o número 12, excited. Eu também tô, viu? Mas Érica, você falou que tá excited com o quê? Comenta pra gente aí no chat também. Olha, não esqueça que você tem aí mais 30 segundos. Estou me sentindo generoso hoje para você ir lá no slide.com e responder uma pequena perguntinha, tá? Mas seja honesto. Você tem que pegar e responder lá. Não vou ver seu nome. Olha, nossa agenda de hoje, como a professora falou, não está assim muito regulada, não, por conta de todo esse boom de informação. Mas a gente pretende estar falando aí como vai ser a compreensão e como é a aplicação do bias da inteligência artificial. Só para lembrar que durante essa apresentação vocês vão ver viés, bias. Eu estou mais acostumado com bias, então quando eu falar o bias, por favor, entenda que é o viés, ou vieses, que tem um plural aí. E eu estou sempre me confundindo com as palavras. E aí, seguindo, a gente vai ter a classificação do bias na inteligência artificial. E veja só, se você perdeu o último módulo que a professora gravou, colocou lá na sala, e você ainda não assistiu, shame on you. You should have watched that. Você deveria ter assistido. Mas a gente vai fazer uma pequenininha revisão. Assim, segundos, viu? A gente vai passar para estratégias de identificação de combater, né, o bias. Uau, essa é uma tarefa, assim, longa, mas é possível. E aí a gente vai ter as Q&As, que é as perguntas e respostas. O que a gente não souber, a gente pesquisa, que é isso que a gente é bom em fazer, né? Então, vamos passar aqui. Olha só, eu não sei se essa foto está bem nítida para você aí agora, mas eu queria te trazer uma experiência que eu tive quando se surgiu aí essas novas
Gen AI, e daí, pesquisando, fazendo, né, eu comecei a ver, mas isso aqui, professora Denise, foi depois que a gente teve aquela conversa que gerou aquele artigo que a gente fez sobre aquele papo, aí publicamos também um artigo sobre bias, um sucesso. Quando começou a surgir as outras, eu falei assim: você quer saber? Deixa eu pesquisar. Gente, isso aqui era, acho que era meia-noite. Uma dessas grandes empresas aí, elas soltaram, era meia-noite. Eu baixei imediatamente o aplicativo e já fui perguntando, né? Nessas curiosidades, eu sempre estou atento agora se vai funcionar em inglês ou se eu perguntar em português. Então, uma das minhas primeiras perguntas foi essa para o aplicativo. E aí, para AI? E aí? É só inglês ou só português? E daí eles me deram aqui essa resposta. Ó, tá em inglês, eu coloquei aqui a tradução. A resposta do aplicativo foi essa. Outro exemplo, a resposta sobre como o Microsoft Copilot pode ser usado na educação, que inclui exemplos e artigos em inglês do que em português brasileiro, ok? Daí tudo bem. Agora veja só, isso ocorre porque os falantes de inglês podem estar mais ansiosos para aprender sobre as aplicações práticas, os impactos do Microsoft Copilot na educação do que os falantes de português brasileiro. E aí eu, what? And then I was, será que eu entendi certo? Será que está tendo uma alucinação aqui? Né? A gente tem que ser um pouquinho aí flexível também. E aí eu comecei depois a revisar e conversei, ter um bate-papo lá, e aí eu comecei a fazer essas anotações. Uma delas é curiosidade, isso é bias. Por quê? Porque a nacionalidade teria interesse em produtos da Microsoft do que outra, um idioma e curiosidade. E aí, gente, quando mais eu fui conversando com a máquina, mais eu fui ficando assustado. Existe uma diferença entre você ser flexível, você entender que é uma tecnologia nova, mas aí você começa a perceber que a história do bias, ela vem perpetuando desde muitos séculos atrás, tá? A gente, quando teve os escravos, um exemplo aqui nos Estados Unidos, inclusive na educação, a gente teve professores negros aí que tiveram problemas com relação ao tratamento de outros alunos, e se teve uma grande lei aqui, uma grande reviravolta, em 1900, e daí se tiveram leis contra esse tipo de preconceito, e aí que se começou a falar mais de bias, tá? Mas se você vê naqueles filmes antigos também, você tinha que o pessoal que tinha casas, eles não deixavam outras pessoas de outras raças ficarem, ou eles tinham subempregos, e daí isso veio perpetuando também em cartazes. Então, se tinha um teatro, eles iam, empregavam um cartaz num poste daquele, mas não tinha a representação de outros grupos. E isso foi ficando nos livros também, né? Isso foi ficando em bibliotecas. Não sei se já teve a oportunidade. Às vezes a gente fala sobre a Barça, né, professora Denise? Que a gente pesquisou na Barça e tal, mas tem muita gente que vai às bibliotecas, pesquisam por jornais antigos. Quando você vai na biblioteca e você pede um artigo que vem de outro lugar, nossa, fiz isso demais. Isso foi ficando na história. E quando isso fica na história, isso começou indo para o mundo digital. O bias já começou de forma digital porque veio de muitos anos atrás também. E a professora Denise explicou isso muito bem no vídeo anterior, outra vez, se você não assistiu, você tem que assistir, que aí você vai compreender mais essa coisa do bias e prompt e por aí vai. Eu só coloquei esse slide aqui para vocês saberem que quando você for abrir uma nova inteligência artificial, você ficar um pouco antenado nessa situação. Por quê? Porque você, como educador, tem essa função de aprender a tecnologia, e quando você for falar com seu estudante, ou seja, com qualquer pessoa, você tem que educar, ensinar o que é bias, como identificar.
especialmente depois do que você vai aprender aqui hoje. Então, nossa agenda de hoje ela vai ter uma explicação sobre os tipos de viés. Foi muito bem falado no vídeo da professora como que a máquina, a aplicação e a recepção do viés pela Gen AI, como é que ela vai capitalizar aquilo, como é que ela junta. Veja só, estamos falando de coisas antigas, de jornais, de notícias, de coisas que vêm lá atrás. Mas por que está lá na internet? Por que ela está trazendo isso para mim? Ah, eu tive também experiências muito ruins no início do ChatGPT, que as respostas eu não gravei, não tive, porque eu tive até vergonha do que eu estava lendo. Vocês sabiam que existe uma forma também de que a máquina vai te dar um resultado, né? É o que a gente chama de saída. E essa saída, você pode dar um jeito de que ela seja de uma forma sem bias, ou na mais tentativa aí que ela seja livre de bias. Outra coisa é que a gente vai ver aqui nesse curso hoje estratégicas pedagógicas. Como que isso looks like, como que parece estar fazendo, tá? Só para lembrar aqui um pouquinho da aula da professora Denise, que ela comentou, que lá no prompt da descoberta, que quando você for trabalhar lá com os prompts, porque você quer fazer toda aquela ver aquela rede neural lá aprendendo, fazendo as conexões, mas isso também acaba alinhando com o prompt. Não vou falar muito sobre isso, porque a gente tem mais coisas ali. E daí a professora Denise deu aqui muito bem explicado um prompt. Ficou muito lindo esse prompt aqui. E quando ela fez aqui o highlight dessa primeira frase aqui, dessa primeira e segunda linha, ela solicitou o que ela quer, aonde que ela quer, e daí você consegue ver que existe uma fórmula para que a inteligência artificial possa te dar a resposta. Então, foi essa fórmula que a gente está trazendo aqui. Às vezes a gente costuma brincar, né, professora Denise, que tinha o prompt mágico. Isso a gente está vendo muito na internet. E aí você vai ver que o link ou que o prompt está errado, você vê uma série de problemas e a gente acaba caindo no bias também, porque a mitigação de coisas erradas vai perpetuando, né? Então, isso é muito raro. Vocês estão de parabéns por estar fazendo esse curso, porque não tem como trabalhar com AI se você não entender a ciência por trás disso, tá? E se você quiser ouvir um pouco do resumo desta aula, a gente aqui da Academia GPT facilitou a sua vida. Você pode escanear esse QR Code, você vai ouvir um pouquinho da frase, da fala da professora Denise. By the way, é a professora Denise virtual, tá? E aí, você vai ver que nesse resumo você vai ter essa experiência que foi comentada lá. Seguindo em frente aqui, a gente não poderia comentar sobre bias se a gente não for falar sobre o relatório lá da Unesco, né? E daí foi muito engraçado que a gente veio comentando de falar mais sobre esse relatório da Unesco. Aí eu falei, professora, relatório da Unesco já está obsoleto. A gente já tem que pegar e fazer outras coisas, porque as informações que estão lá já mudaram. Mas você só consegue ver isso porque eu faço parte de um grupo seleto de pesquisadores também unido ali na Unesco. A gente tem um grupo no LinkedIn, e daí ele solta isso lá. Ele é um amor de pessoa, ele é o que faz a direção dessa parte na Unesco, e daí a gente está sempre atualizado por conta disso. Então, assim, quando ele solta alguma coisa no grupo, gente, isso é uma informação imediata, que ninguém tem, nem a Globo, nem o Google, só a gente de lá. Nesse relatório, veja bem, se você ainda não viu, você, professor, tem que ler. Porque os brasileiros aí, eles estão fazendo bons trabalhos, que está tendo muita divulgação no site da Unesco, tá? Fiquem de olho, tem muita coisa boa. E tem professores sendo premiados, e tem estudantes,
e estamos também ajudando a Unesco a compartilhar sobre éticas. Então, o Brasil está indo bem à frente. Às vezes, assim, a gente não vê muita divulgação, mas você tem que ficar atento de ir nos websites também e de olhar, tá? O que esse relatório ele trouxe antes? A gente preparou esse mapa aqui para você dar uma olhadinha nas ramificações, que acho que tem 60 e poucas páginas, se eu não me engano. Então, o que ele traz? Ele traz aí uma visão bem geral, estrutural, regulatória, inclusive o que foi liberado hoje pelo Google, um artigo que é falando sobre como é que eles usaram, como é que eles construíram todos os prompts, eles entregaram. Quando você vê aqui no foco da investigação e os resultados encontrados, você vai encontrar que se exige um padrão e uma privacidade ética agora surgindo. E presta atenção hoje, porque a Unesco foi a organização que começou a fazer isso, porque é tudo muito novo, os países não têm nada disso, então eles começaram a fazer toda essa parte, esse levantamento, e começaram a espalhar. Mas voltando a essa parte do Google, você sabe por que essa parte, esse artigo do Google sendo publicado implica? Implica porque tem que forçar as outras grandes GenAI para que elas deem a informação de como é utilizado o data, como é que se faz aquilo, como que se fabrica aquilo, o que estamos lidando. E aí, nessa parte de risco na educação, que é uma coisa que a gente vai frisar hoje, né? Você vai ver que tem violação de privacidade, desigualdade, e aí a prevenção. Como é que é feita essa prevenção, né? Essa prevenção aí vai ser feita de forma implementada em diretrizes e usos de éticos e de viés. E desenvolver esse pensamento crítico lá nos currículos, que é aquilo que a professora Denise está falando. Ninguém está trabalhando sozinho. Tem os pensamentos críticos, você tem que entender todas essas conexões neurais, mas isso aí é um papo para um outro momento, e você pode baixar esse relatório e se debruçar durante o final de semana, que vai ser ótimo. Mais o artigo da Google, mais o material que a gente vai fazer. A gente partiu agora para um outro mapa mental. O que esse mapa mental aqui está trazendo? Esse mapa mental ele vai falar para a gente o que a Unesco está trazendo no relatório dela a respeito de vieses, bias. Está se perpetuando o preconceito, tem que ter uma necessidade de evitar o viés. E aí, nessa violação de privacidade, por que ela é importante? Porque você tem que ter uma certa privacidade de usar aquela AI, saber como que a sua data vai ser usada, para quê e como. A desigualdade no acesso, que é aquela questão do celular que a professora falou, era muito caro um celular, continua sendo caro, muitos lugares também, pessoal que não tem acesso, e daí isso tudo pode ligar a bias, né, ao viés.